ele vai ter que voltar para o Brasil para fazer o exame, ou ele pode permanecer lá? Veja que a legislação não é clara. E buscando um pouquinho mais a respeito da possibilidade de fazer um exame de maneira remota, um exame médico periódico de maneira remota, eu encontrei um parecer do Conselho Federal de Medicina, que é o parecer número 8 de 2020, que veda a realização de exames ocupacionais sem que seja realizado o exame clínico no trabalhador. E como que vai se fazer isso? Né? Esse é o grande ponto que eu trago aqui. Esse parecer, ele é do ano 2020. Marcos, Pesquisando um pouco, pois não. 1 minuto, tá? Perfeito, já estou na conclusão aqui. Existe um outro parecer, uma resolução do final do ano 2022, também do Conselho Federal de Medicina, que fala de perícias, que fala também que é vedado a realização de perícias para testar a capacidade laborativa de maneira remota. Então, fica o grande ponto que eu coloco para todos aqui, que é o ponto da reflexão. Como tratar a saúde do trabalhador, inclusive em doenças como burnout, se ele está de forma remota, não vai ter um médico que possa acompanhá-lo. É necessário, sem dúvida alguma, como conclusão aqui, que haja uma regulamentação internacional. E talvez a própria OIT possa ser o elo de ligação. Lembro aqui que o objetivo número 8 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas fala do trabalho decente e crescimento econômico. Então, o tema dessa minha apresentação tem a ver com o objetivo número 8 e também com o objetivo número 3, que zela sobre a saúde e bem-estar. Essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar hoje, doutora Miriam, doutora Camila, e fico à disposição também para todos, agradecendo mais uma vez a gentileza de fazer a inversão, mas com o fuso horário aqui ficaria demasiadamente longo eu esperar o fim das apresentações. Então, agradeço não só a mesa, mas também os colegas que permitiram essa inversão de pauta. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Muito obrigada, professor Marcos, com certeza um trabalho excelente e que traz discussões que estão sendo em pauta hoje, então, não só no direito brasileiro, como internacional. Eu vi recentemente que a OIT está planejando adentrar nessas discussões com relação ao teletrabalho. Pode ser que a gente tenha alguma novidade nesse sentido. Muito obrigada, professor Marcos. Vamos, então, retomar a nossa agenda de apresentações, agora com o professor Helder Quirino, sobre a vulnerabilidade dos trabalhadores não contribuintes da Previdência Social, atuantes na gig economy, do setor de transporte no Brasil. Professor Helder, 10 minutos. Olá, boa tarde a todos. O áudio está ok? Sim. Eu vou compartilhar uma tela. Apareceu para todos? Sim. Sim? Tá, perfeito. Bom, embora seja um assunto que... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa das doutoras Camila, Miriam, Larissa, agradecer a Iberojur, a PUC Paraná, pela oportunidade de estar participando deste evento. É a primeira vez que eu participo. Enfim, o tema que eu trouxe é um tema que tem diversos problemas, né, que são discutidos atualmente, mas eu trouxe sobre uma única ótica que eu acho que é importante ser discutida, que é com relação à ausência de recolhimento de previdência social na maioria dos trabalhadores da gig economy no Brasil. Bom, primeiro fiz uma introdução básica falando ali sobre a questão da previdência social no Brasil. A previdência social brasileira, ela tem previsão constitucional e está inserida ali no capítulo da Seguridade Social. Ela é caracterizada por ser uma proteção do trabalhador contribuinte, né? Uma importante distinção que é feita também é a diferença entre Seguridade Social e Previdência Social, né? A Seguridade Social, ela tem um conceito mais amplo, onde ela trata também dos benefícios assistenciais, e não apenas aqueles que são garantidos no princípio de retribuição, né? Aquele que coopera. O rol dos segurados obrigatórios está inserido ali no artigo 11 da Lei 8.213, e também a lei permite a possibilidade dos contribuintes facultativos no artigo 13, ou seja, aqueles que não estão inseridos nas hipóteses do 11, que são os obrigatórios. São benefícios da Previdência Social, os que a gente trata aqui, é a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, a aposentadoria especial por invalidez, pensão por morte, auxílio-doença, acidente, reclusão, salário maternidade e salário família.
Especificamente, o trabalho vai estar mais direcionado àqueles que são relacionados à saúde do trabalhador, né? A questão da pressão por morte, doença, acidente, e são esses que a gente trata. Aí vem a questão, o que é a gig economy, né? Primeiro, a origem da expressão gig, né? A expressão gig vem de uma expressão norte-americana, que era utilizada para designar datas de shows de bandas que tocavam, ou músicos, né, que tocavam só aos finais de semana. Eles usavam como se fosse uma expressão, um bico, uma palha, alguma coisa nesse sentido. Assim, hoje não há um conceito claro do que é a gig economy, até porque é um conceito que ele está em franca evolução, até porque as plataformas digitais que trabalham com esse serviço, elas estão em franca evolução, em franca mudança todos os dias. Então, assim, ainda não há um conceito doutrinário específico disso, assim como não há também uma tradução fiel para o português da expressão. Mas a gente consegue trabalhar a ideia de caracterização, elementos e estrutura da gig economy, que é o que dá a compreensão da expressão. A caracterização dela no âmbito econômico é feita pela ausência de vínculo empregatício entre o dono da plataforma e aqueles que prestam serviço, né? Os elementos principais são a ausência de vínculo formal na relação de trabalho, ou seja, registro em carteira profissional, a possibilidade de prestação de serviços para vários demandantes e a jornada esporádica de trabalho. É bom deixar claro que, assim, eu trato os elementos como eles são, e não como eles podem ocorrer, né? Há muita discussão sobre a questão do vínculo empregatício. Eu não entrei nesse mérito, a ideia do trabalho não é essa, embora eu reconheça que há uma discussão muito grande a respeito disso. A estrutura das empresas de gig economy é dividida em três personagens, né? O provedor da plataforma, que é o aplicativo, o fornecedor, que é o trabalhador ou a trabalhadora, e o demandante, que é o usuário ou a usuária da plataforma, que solicita aquele serviço pontual. E assim, a gig economy, ela vem como uma nova forma de execução de trabalho, ou seja, é uma ideia de prestação de serviço ou trabalho pautada na liberdade dos agentes envolvidos. Aqui, liberdade, eu acho que vale a pena a gente deixar entre aspas, né? Porque a gente vai verificar em dados seguintes que a liberdade não é tão clara como parece. Sobre a gig economy no Brasil, em 2021 foi feito um levantamento pela FGV, onde haviam 128 projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para tratar do assunto, sem que nenhum deles até agora tenha sido aprovado, embora tenha se discutido muito o tema, ainda não temos aprovação. Bom, a gente passa agora ao perfil dos trabalhadores, né? Quem são as pessoas que trabalham para esses aplicativos, né? Para essas empresas de gig economy? Primeiro, esses dados especificamente, eles são dados levantados pelo IPEA no último trimestre de 2021. Naquela ocasião, a gente tinha aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, né, trabalhando para essas plataformas, das quais 61,2% eram motoristas de aplicativo e taxistas, 20% de entregadores de mercadorias por motocicletas, 14% de mototaxistas e 3,5% de entregadores de mercadorias por outros meios. Todas as pesquisas do IPEA, que é um órgão que vem trabalhando no levantamento de dados do assunto, eles dividem nessas 4 categorias os trabalhadores do setor de transporte da gig economy. A gente sabe que tem outras empresas de gig economy, mas a gente está tratando especificamente das que trabalham no setor de transporte. O rendimento médio mensal dos motoristas de aplicativos e taxistas ele é de R$ 1.900, dos entregadores de moto, por moto, né, R$ 1.500, e os mototaxistas, R$ 900. É óbvio que a gente vai olhar esse número e falar, nossa, mas será que é só isso? Eu conheço uma pessoa que ganha muito mais. Então, eles deixam claro o seguinte, em grandes centros urbanos, o rendimento é muito maior, mas em locais mais afastados, esse rendimento acaba sendo reduzido. Então, aí, fazendo a média, né, e esse valor de rendimento médio mensal é o rendimento líquido, né, é o rendimento que é abatido os gastos e investimentos que o trabalhador tem que desembolsar para exercer a sua atividade. Ainda sobre o perfil desses trabalhadores, a jornada média de trabalho desses trabalhadores que executam serviços de transporte, elas variam entre 39 e 41 horas semanais. Ou seja, aquilo que eu tinha dito daquela questão da eventualidade, né, de ausência de uma carga horária fixa, fica muito claro agora aqui que, na verdade, as pessoas têm, sim, uma carga horária fixa, né? Até porque fica muito próximo da questão de 8 horas diárias, né? Ou as 44 semanais, né? Então, e assim, a gente também trabalha na questão de uma média, ou seja, isso pode ser um pouco maior do que a pesquisa revela, em alguns casos. Até porque, na pesquisa, são inseridas as pessoas que vivem exclusivamente
desses trabalhos junto às plataformas de gig economy, assim como as pessoas que trabalham como uma atividade secundária, onde a carga horária vai ser bem menor, né? Os vencimentos por hora trabalhada dos motoristas e taxistas, ele está na casa de R$11, né? Os entregadores de mercadorias por motocicleta, R$9,40, e os mototaxistas, R$6. Agora, alguns dados assim, me chamam a atenção sobre o perfil pessoal dessas pessoas que executam essas tarefas, é que mais de 90% delas são homens, né? Na verdade, com relação aos motoristas de aplicativo e taxistas, são mais ou menos 94%, e dos mototaxistas, 99% são homens. Né? Em todos os segmentos, em todas as categorias que executam essa atividade, a maioria das pessoas são pretas e pardas. Outros dados que chamam a atenção são que os que trabalham em motocicletas são mais novos, eles têm idade entre 20 e 29 anos, predominantemente, ao passo que os motoristas de aplicativo e taxistas têm um pouco mais de idade, eles estão entre 30, 39, 40 e 49, eles praticamente empatam nessas duas faixas etárias, né? A escolaridade dos motoristas de aplicativo e taxistas é maior, eles têm em média 60% ensino médio completo. O dado que eu não coloquei, mas que eu me lembro, é que 10% dessas pessoas já têm ensino superior completo. A maioria dos motoristas de aplicativo e taxistas estão na região sudeste, né? Mais da metade, 51,4% do contingente nacional, e 50,1% dos mototaxistas estão na região nordeste, né? Onde... Pois não? Tá, perfeito. Ok, já estou encerrando. E aí, a gente passa agora claramente aos índices de trabalhadores que contribuem com a Previdência Social. Os dados do IPEA aqui, né, nessa pesquisa, são do segundo semestre, no terceiro trimestre de 2022, deixando claro que uma resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional autorizou a contribuição desses motoristas, desses profissionais, como MEI, né? E essa possibilidade de contribuir como MEI diminui a alíquota de contribuição, passa a ser 5%. E no terceiro trimestre de 2022, o total de profissionais chegou a 1,7 milhões de pessoas, ou seja, aumentou 200 mil pessoas em um ano, que o dado anterior é de 2021. Aí a constatação é que apenas 23% dos trabalhadores contribuem com a Previdência Social, ao passo que os demais trabalhadores por conta própria totalizam um patamar de 33%. O que isso significa? Que as pessoas que trabalham como autônomo em outros ramos de atividades, elas recolhem mais do que esses profissionais da gig economy, né? E há também uma diferença de percentual de contribuintes por região, né? A gente percebe que o Norte e Nordeste ali com 9, 16 tem um índice menor, e no Sudeste e Sul tem um índice maior com 27, 37% de contribuição. Tem um gráfico simples aqui que eu coloquei, que demonstra o inverso das proporções, né? Enquanto a linha azul demonstra o aumento de profissionais trabalhando na gig economy, a linha cinza, ela mostra a redução das pessoas que estão contribuindo, né? Em 2016, mais ou menos 35% das pessoas contribuíam com a Previdência Social na gig economy, no setor de transporte, ao passo que agora, em 2022, você está na faixa ali dos 23%, ou seja, houve uma sensível redução ali da contribuição. Passando, então, às conclusões, que a gente pode elencar. Né? O menor índice de contribuição previdenciária desses profissionais revela a maior vulnerabilidade, né, desses trabalhadores, né, se você comparar com aqueles que são autônomos em outras atividades, né? A crise financeira, desemprego, falta de regulação específica das atividades desse setor contribui também para a precarização dessas atividades, né, surgindo a expressão de uberização que as pessoas utilizam, né? E, além de assumirem o risco social do trabalho e do negócio, esses trabalhadores eles estão descobertos com uma série de infortúnios especificamente relacionados a questões de saúde, né? Em qualquer problema de saúde, eles estão totalmente desamparados quando eles não contribuem, né? Estando na própria sorte, podendo, se o caso, valer de benefícios assistenciais aí cobertos, né, pela Seguridade Social. Tá? É isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a atenção de todos. Perdoe se eu excedi o tempo. Muito obrigada, professor Helder. Realmente, o seu trabalho é um trabalho de destaque. Quando a gente escuta sobre os trabalhadores desse setor, as pessoas dificilmente falam da questão da Seguridade Social, que realmente é um ponto muito interessante. E eu vejo, assim, como ponto de destaque também, falar sobre a questão da própria previdência, da própria aposentadoria, que a longo prazo serão sentidos esses reflexos. Se eles não estão contribuindo hoje, não são segurados hoje, não contam o tempo de contribuição, né? Realmente poderia ficar debatendo esse tema aí por bastante tempo, mas eu e a professora Camila enviaremos as nossas considerações posteriormente. Tá? Muito obrigada. Agora vamos aos próximos trabalhos, que é da professora Andréa
Arruda Vaz, o professor Kennedy e a Thaís Martins. O primeiro trabalho é a necessidade da aplicabilidade da Convenção 87 do OIT no Brasil, independente de ratificação, uma imposição da Declaração de Direitos e Garantias Fundamentais de 1998 da OIT. Podem ficar à vontade, 10 minutos. Perfeito. Então, boa tarde a todos e a todas. Doutora Miriam, cumprimento a todos os organizadores, minha querida colega de docência aqui de Curitiba. Tenho acompanhado a sua viagem magnífica, né? Seus estudos, né? Enfim, parabéns aqui em público, inclusive. Doutora Camila, cumprimento a todos os colegas, né? Enfim, juristas presentes, nas pessoas das doutoras, e cumprimento também os meus dois colegas de pesquisa, doutor Kennedy e doutora Thaís Martins. Nós falamos aqui de um tema que é a liberdade sindical no Brasil, esse tema que é tema de estudos do meu doutorado, inclusive, e a abordagem aqui é o Brasil num sistema de sindicato único por categoria, previsto ali no artigo 8º, inciso 2º da Constituição de 1988, ele deveria cumprir com a Convenção 87 da OIT. O Brasil é o único país da América Latina que não ratificou a Convenção 87, né? Inclusive, ele resiste a ratificar a Convenção, alegando incompatibilidades, né, com a própria Constituição, o que eu particularmente refuto, né? E a nossa pesquisa ela perpassa por essa discussão, né? O Brasil, independente de ratificação, ele teria o dever de cumprir com a Convenção 87 da OIT? Vejam, senhores, nós temos um país, né, cujo eu costumo dizer que o artigo 8º da Constituição ele é um artigo um tanto quanto frustrante para quem estuda direito sindical. Por quê? Você começa ali no caput, né, lendo que é livre a associação sindical, né? E nós temos o artigo 1º dizendo que o Estado, ou melhor, né, o sindicato ele não pode sofrer a intervenção do Estado, ou o Estado não pode intervir, e o sindicato ele é livre para criar, alterar, modificar, fundir, cindir, né, a sua instituição, elaborar os seus estatutos, os seus regimentos e a sua organização. E aí nós temos o inciso 2º da Constituição, que diz que esta liberdade, artigo 1º, né, inciso 1º, enfim, o caput, elas estão limitadas ao parágrafo, ao sistema de sindicato único por categoria, limitada a um município. Então, percebam que é um problema aqui, nós não temos liberdade sindical no Brasil, não é? Porque quando o trabalhador ele não pode optar, escolher qual sindicato ele quer que os represente, nós não temos, não é? E eu ouso a dizer que sequer a democracia é praticada no âmbito sindical, não é? Por quê? Porque se eu, trabalhador, não posso escolher qual instituição irá me representar, né? E vou além, né? Isso é fruto aí do estudo do meu doutorado, que eu nem posso falar muito, não é? Se o sindicato ele não pode escolher quem ele quer representar efetivamente, se toda a categoria, os seus associados, nós não temos liberdade sindical. Pois bem, a Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais de 1998, ela diz o seguinte: os países, independente de ratificação, pelo simples fato de serem membros da OIT, eles devem cumprir com esta declaração. Por quê? Porque esta está vinculada à Constituição da OIT. Quais são ali nós temos 4 elementos, não é? O primeiro deles é liberdade sindical. Depois nós temos combate à exploração do trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, enfim. Ou seja, o primeiro elemento dessa declaração é liberdade sindical. Percebam que esta mesma declaração diz, olha, estes 4 tópicos eu elejo como normas universais de direitos humanos, então os países devem cumprir, e está escrito lá, independentemente de ratificação. Então, a nosso ver, a pesquisa apresentada é no sentido de que o Brasil deveria, sim, de boa fé, cumprir, não é?
e aplicar e mais enveredar esforços para concretizar no plano interno o direito universal à liberdade sindical no Brasil. Nós também poderíamos, esse tema, doutora Miriam, eu vou fazer as suas palavras minhas, não é? No tema super interessante ali do nosso colega Helder, que eu não conheço, mas fiquei super encantada com a pesquisa, debater aqui o dia todo. Mas eu vou passar a palavra para os meus colegas, senão eles perdem o momento de fala. Não sei se eles querem acrescentar alguma questão. Doutora Thais, doutor Kennedy. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Não, Andréia, na verdade, como sempre, você é muito brilhante em tudo que faz. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também. Nós muito debatemos, eu posso louvar o teu trabalho nesse sentido, e nós muito debatemos sobre ele, porque recentemente quero partilhar isso com quem está nos vendo aí. A doutora Andréia qualificou o seu trabalho com brilhantismo, então nós somos coadjuvantes desse trabalho, nós servimos aqui como apoio, né? Então não me sinto nem sequer à vontade, porque nós somos aqui coadjuvantes de um debate que, na verdade, nós falamos sobre direitos fundamentais, nós falamos sobre a questão da aplicabilidade da Constituição, mas, efetivamente, eu creio que a exposição da doutora Andréia seja brilhante, e daí nós também não vamos exaurir aí o tempo de todos os colegas para o debate. Agradeço a oportunidade dessa pequena participação no evento de tanto brilho e de tanta oportunidade de aprendizado. Agradeço imensamente, devolvo a palavra. Doutor Kennedy está com o microfone fechado. Acho que o doutor Kennedy está com o microfone fechado. Ele está falando, mas ele não está ouvindo. Vou tentar informar ele pelo WhatsApp aqui. Eu estou tentando também. Acho que agora me ouvem, não? Sim. Pode falar. Sim. São as novas tecnologias. Mas eu não quero perder mais tempo, contribuir um pouco com a apresentação desse brilhante certame. Então, rapidamente, cumprimentar na pessoa da presidência da mesa, todos os brilhantes integrantes da mesa e desse congresso, desse encontro. Cumprimentar as minhas duas colegas de pesquisa, doutora Andréia, mais focada diretamente no direito sindical, do trabalho, eu e a professora Thais, colegas estudiosos dos direitos fundamentais, lá do nosso doutorado, que contribuímos de alguma forma aí para apontar algum caminho quanto aos direitos fundamentais, especialmente no que tange à liberdade. Uma liberdade que vem através de vários preceitos internacionais de subscrição da organização internacional, mesmo de outros pactos internacionais, que definitivamente, com firmeza, apontam para a liberdade sindical. No nosso ver, há um encaixe, há um entrelaçamento entre vários direitos fundamentais, especialmente da liberdade, e eu diria mais, a doutora Andréia, ela foi até um tanto, mas acho que nós poderíamos ir, nós já conversamos sobre isso, até quanto à dignidade da pessoa humana, restar evidente, restar pacificado ao direito de escolha, né, do empregado de se sindicalizar a uma a outra entidade que deveria ser permitida, deveria estar à disposição. Eu não sei, acho que o tempo já está no finalzinho, mas, de qualquer maneira, eu quero destacar essa nossa cor, essa tonalidade da pesquisa que queremos deixar bem destacada. Evidenciar, exercitar, tanto a nível internacional, ou ainda em decorrência da Constituição, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana,
à democracia, o exercício da democracia e da liberdade de escolha sindical. Essa é a minha humilde contribuição. Obrigado. Obrigada. Doutora Miriam, passamos para o próximo direto, não? Sim, podem passar para a próxima apresentação. Perfeito. Então, acho que eu vou começar aos meus colegas, doutor Kennedy e doutora Thais. Começo também e depois vocês falam. Obrigada, doutor Kennedy. Obrigada, doutora Thais. Perfeito. Na verdade, quase que nós teríamos que apresentar o primeiro, né, a primeira pesquisa para depois esta que acabamos de apresentar. Mas, como diz aquela história, está tudo interligado. Né? A outra pesquisa que nós apresentamos, foi aprovada, é a temática um pouquinho mais ampla. O direito fundamental à liberdade sindical e os tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Também de autoria minha, doutor Kennedy e doutora Thais. E aqui nós trabalhamos, não é, toda a problemática envolvendo a unicidade sindical, não vou repetir a base da pesquisa, mas do Brasil frente aos tratados de direitos humanos que o Brasil ratifica. Mais especificamente, com relação ao Pacto de San José da Costa Rica, um tratado de direitos humanos, e o Pacto Adicional de São Salvador, também ratificado pelo Brasil, internalizado. Né? E aí nós temos o Tratado de Viena, que diz que os países, né, de boa fé, de livre e espontânea vontade, eles podem ou não aderir aos pactos, não é? E o Brasil, ele adere, ele internaliza esses dois tratados, não é? Da OEA, que o Brasil também é signatário, obviamente, e eu costumo dizer que me indigna a forma como o Brasil encara os tratados, não é? Que ele internaliza de boa fé, porque ele não cumpre, ou seja, o Brasil, ele internaliza os tratados, às vezes por questões políticas, a meu ver, essa é uma opinião minha, não sei nem se os meus colegas compartilham ou não, né? Estou fazendo um parênteses da pesquisa, e ele não cumpre. Então, o Pacto de San José da Costa Rica, ele diz que é um direito humano de todo trabalhador, o direito à associação, né? E o Pacto Adicional de São Salvador, ele traz que o direito à associação sindical é um direito humano, né? E que, inclusive, né, os países que não implementam e que não asseguram deveriam, inclusive, sofrer, né, sanções. E o Brasil, ele simplesmente, né, para além do Pacto San José da Costa Rica, o Protocolo Adicional de São Salvador, o Brasil é signatário da ONU desde a sua fundação, né? E da mesma forma, a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz a liberdade como uma estrutura maior, como o Dr. Kennedy bem mencionou aqui, né, na fala do artigo anterior, a liberdade como uma estrutura elementar da democracia. Nós temos o Pacto de Direitos Civis, os dois pactos adicionais da ONU, né, o PIDESC e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que também asseguram a liberdade de associação para fins laborais. E o Brasil simplesmente ignora e continua mantendo o sistema de sindicato único por categoria, a partir da previsão constitucional. A nosso ver, a solução seria uma emenda à Constituição, no primeiro momento, ou a aplicação desses pactos pelo Poder Judiciário. Obviamente, um tema bastante polêmico, não é? Essas formas de solução, e também discutiríamos aqui o dia todo sobre essas possibilidades. Então, eu vou, a partir disso, a nossa constatação é que o Brasil viola norma de direitos humanos, quando ele não cumpre com os tratados que ratifica e internaliza, no quesito liberdade sindical no plano interno, como o Dr. Kennedy bem mencionou, não é? Quando o cidadão, quando o trabalhador, ele não pode escolher se ele quer se sindicalizar, e vou além, quando ele quer ser representado, porque aqui nós temos duas situações, uma de filiação e outra de representação, né? E vou além, ele não tem opções de representação, é aquela única entidade. Nós não temos liberdade. E, a meu ver, indo além,
não há no Brasil, ou há muito pouco o exercício da democracia laboral, que é um elemento importante para a construção da subjetividade humana, da construção de ambientes de discussão, espaços de discussão coletivos, espaços de discussão individuais, em que se discuta a saúde, a melhoria das condições de trabalho, melhores remunerações do trabalhador. Então, o Brasil, um país desse tamanho, ele acaba, quem perde muito é o trabalhador, que adoece, que não tem condições de lutar, que não tem condições de buscar, às vezes, melhorias no trabalho. E aí eu vou além. Quem perde muito é o direito fundamental ao trabalho. E o direito do trabalho também perde muito pela ingerência que a unicidade sindical produz no âmbito laboral. Dr. Kennedy, doutora Thais, eu agradeço mais uma vez a organização do evento, maravilhoso, uma honra participar, é a primeira vez que eu participo deste evento, e quero agradecer. E agradecer aos meus colegas de pesquisa também, maravilhosos, sempre uma honra participarmos de eventos desta monta, e com os meus colegas, então, de doutorado, Dr. Kennedy e doutora Thais. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Eu também só gostaria de agradecer, afinal de contas, nesse trabalho, você foi esplêndida na apresentação, nós sempre temos esse conjunto de trabalho, né? Sempre um complementa o trabalho do outro, a fala do outro, até para que não venhamos a nos alongar e não atrapalhar o andamento do evento. Então, eu saúdo a todos e todas, agradeço a oportunidade de participação, agradeço meus colegas pela oportunidade de aprender sempre, uma vez que, quando nós temos a singeleza de dizer não sabemos tudo, estamos dispostos a aprender, eu creio que nós temos uma produção acadêmica de qualidade, porque quando nós estamos sentados, nosso suposto saber, evidentemente, nós não caminharemos para bons lugares na pesquisa científica e na partilha dessa pesquisa com a comunidade em geral. Agradeço imensamente e devolvo a palavra para a mesa organizadora. Perdão, colega Kennedy, já ia cortar a possibilidade de fala, passo a palavra ao meu colega Kennedy. Desculpe, Kennedy. Não estamos ouvindo, doutor Seu Kennedy. áudio não, seu áudio está fechado, Kennedy. Agora de novo. Me ouvem? Sim. Diante de tão belas exposições, me resta pouco a dizer. Somente dizer que a pluralidade, a possibilidade da existência de escolha, né, sindical, ela, antes de mais nada, além de todos os pontos positivos, me parece que ela possibilita, ela pavimenta um caminho, um espaço para a pedagogia de direitos pelo trabalhador, no sentido de tomar conhecimento, de poder visualizar esses direitos. Então, no meu modo de ver, no nosso modo de ver, há uma pedagogia de direitos, uma pedagogia de direitos fundamentais, pedagogia de direitos trabalhistas fundamentais e, por que não dizer, uma pedagogia de democracia. Então, me parece que é esse o ponto que ainda que frisamos, que queremos apontar. No mais, agradecer os colegas de pesquisa, cada um com a sua visão, né? Trabalhista, sindical, direitos fundamentais. Eu trago uma pitada também aqui da Justiça Estadual, mas muito voltada para os direitos fundamentais, e também agradecer a oportunidade de participar de um evento tão especial, realizado com tanto esmero. Muito obrigado. Viu? A doutora Andréia só pediu para informar vocês que ela está tentando ser readmitida. Ela teve um problema de internet, mas ela já retorna. Novamente, muito obrigada. Já voltei. Obrigada, Thais. Perfeito. Muito obrigada, professores. Eu até gostaria de dar duas sugestões, porque eu estudei bastante a questão da incorporação dos tratados no nosso país, e eu acredito que vocês poderiam utilizar o argumento da supraconstitucionalidade dos tratados. Essa é uma teoria, então, que todos os tratados de direitos fundamentais, direitos humanos, estariam acima da Constituição. Esse poderia ser um argumento. Ou ainda da cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º,
e que automaticamente os tratados de direitos humanos já estariam na Constituição, haveria um conflito de normas, então, entre a disposição sobre a unicidade sindical e o tratado, e nós ganharíamos, digamos assim, com o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Enfim, posso mandar algumas sugestões, mas eu achei muito interessante esse trabalho, com certeza gostaria de discutir, quem sabe em algumas outras oportunidades poderemos fazer uma mesa redonda sobre esse tema, certo? Muito obrigada a vocês. Obrigada, doutora Miriam. Super valiosas as suas colocações. Na verdade, eu estou trabalhando na minha tese de doutorado, esses 2 pontos, né? E daí eu não posso verticalizar aqui por causa do ineditismo. Meu orientador me proibiu. Manter tudo em segredo, né? Mas excelente, perfeito, já está aqui. Obrigadão. Miriam, gostaria só de fazer um comentário, não sei se eu posso. Ok. Não, parabenizo essa equipe também, como as demais que antecederam, são todos trabalhos muito interessantes, muito relevantes. Mas com relação aos últimos 2 trabalhos, eu só queria fazer um comentário até de ordem prática, né? Eu faço doutorado na Itália e, por conta disso, eu tenho a oportunidade de vivenciar um ambiente onde existe, de fato, o pluralismo sindical. Um sistema completamente diferente do nosso, com liberdade em todos os níveis, não apenas com a existência de mais de uma entidade de categoria, de sindical, mas como também com o direito dos empregados de se associar ou não. E o que eu percebi nesses 3 anos que eu vivo na Itália é que essa possibilidade de expor e de representação faz com que os trabalhadores, ao meu ver, é uma opinião pessoal minha, tenham uma maior consciência de classe, né? Existe uma maior manifestação dos trabalhadores, um maior interesse de conhecer as entidades, de se filiar, de participar. Vou dar um exemplo aqui para finalizar, só para não cortar o tempo dos demais, mas, por exemplo, o Uber, nas categorias mais simples, aquelas que nós conhecemos no Brasil, ele não atua na Itália, porque quando houve esse interesse de entrar dentro do sistema italiano, houve uma manifestação, uma greve geral muito forte dos taxistas, enfim, dos motoristas ali, que, claro, tem outras questões que influenciam ali também, mas isso para mostrar a força do poder coletivo, né, que a sociedade italiana tem quando reconhece a posição da greve, enfim, todas as questões que envolvem ali o movimento sindical. Claro que, como consumidor, eu reconheço também que o Uber trouxe algumas coisas positivas, mas também tem a questão do tipo de trabalho que é feito, enfim, poderíamos ficar aqui o dia todo discutindo sobre isso também, mas era só para colocar esse ponto de vista a partir da vivência prática e parabenizar a todos os membros, que o trabalho é realmente muito interessante. Excelente comentário da doutora Camila. Agora passamos para o próximo trabalho, que é da doutora Luciana Faria de Carvalho, da Universidade de Marília, com o trabalho O Diálogo Social como ponto de partida para a aplicação de uma justa regulamentação do teletrabalho ou do trabalho híbrido pós-pandemia. Boa tarde, todos me ouvem bem? Cumprimento a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse evento, acho que já é minha 7ª participação já, fico muito feliz. E o tema proposto, então, é sobre essa necessidade, né, desse diálogo social para uma melhor regulamentação do teletrabalho no pós-pandemia. Todos nós já sabemos que a importância que teve o teletrabalho durante a pandemia como medida para o desenvolvimento de atividades, né, dos órgãos públicos e privados, sem que houvesse interrupção de serviços. No Brasil, nós já temos a regulamentação nos artigos 75A e D, como foi dito, né, pelo doutor Marlos na sua apresentação. Nós tivemos também alguns decretos emergenciais, né, para criar um arcabouço jurídico, mas, no entanto, esses decretos limitaram-se somente ao período pandêmico. E no setor público nós também temos a regulamentação que se dá por resoluções, né? Como no caso do judiciário, por exemplo, nós tivemos a resolução 227, inclusive foi até tema do meu livro durante o mestrado.
Porém, atualmente, nós sabemos que vários países já estão buscando uma regulamentação para que se ajuste a uma forma de desempenho do teletrabalho no pós-pandemia e que tem se caracterizado pelo regime até híbrido, né, com a tendência de um aumento maior do teletrabalho, principalmente pela necessidade que temos de redução de emissões de gás carbônico na atmosfera, o que prova que realmente o teletrabalho veio para ficar. E também nós sabemos que há o interesse de empresas, dos órgãos públicos em geral, em melhorar a capacidade dos seus colaboradores com o trabalho híbrido, por exemplo, que tem sido opção de trabalhadores atuais, né, em razão do aumento do custo de vida, por exemplo, trazido pela pandemia. Na verdade, nós sabemos que o teletrabalho ele trouxe várias modificações, né? A forma, por exemplo, de trabalho presencial hoje, a partir do momento em que os escritórios e outros locais de trabalho, públicos ou privados, eles estão sendo vistos sob um novo enfoque, direcionado, no caso, ao trabalho em equipe, em que você tem essa necessidade de colaboração de todos, ficando o teletrabalho ele reservado para o trabalho mais independente. Vemos, assim, atualmente, a nível mundial, né, a inserção da prática de menos dias de trabalho, geralmente a partir da terça-feira, com a semana, por exemplo, de 4 dias, adotado por muitas empresas, com resultados até satisfatórios. Na Europa, também, nós temos a tendência à continuação do teletrabalho após a pandemia, já com uma marca de mais de 30% de europeus que optaram pelo teletrabalho, né? Nos Estados Unidos também já se revelaram estudos acerca da redução de custos feito por teletrabalhadores em face da prática do teletrabalho. No entanto, isso tem gerado consequências negativas, por exemplo, nas cidades. Há dados, por exemplo, acerca de fechamento de vários restaurantes próximos a locais de trabalho, por exemplo, com aumento de número de 12% de trabalhadores em home office e 28% em trabalhadores híbridos, né? E com isso, no caso, diminui o número de restaurantes. Tais acontecimentos, eles têm levado também os empresários e representantes dos municípios a se preocuparem com os vazios gerados nas regiões centrais, em razão desses comércios que estão fechando, né? Há estudos também, inclusive, apontando que o teletrabalho poderia até gerar uma morte nas cidades, no sentido de afastar trabalhadores das zonas urbanas para o lar. No entanto, o que se tem levantado também é essa nova alternativa para as cidades de se trazer esse aspecto de lazer, por exemplo, para as regiões urbanas, com atrações que atraiam pessoas para o meio urbano para um momento de contemplação. Enfim, eu trouxe assim, algumas consequências do teletrabalho, mas assim, no Brasil ainda não temos dados específicos sobre a quantidade de pessoas que estariam em teletrabalho na atualidade. Mas o IPEA ele já tem apontado que há uma expectativa de atividades que poderiam ser desempenhadas pelo teletrabalho e que mais ou menos 4 pessoas, né, 1 em 4 pessoas poderia estar em teletrabalho, mais ou menos 20% de 20 milhões da população, sendo a maioria de mulheres, né, de cor branca e com nível superior completo. Já no setor público, por exemplo, é possível fazer esse levantamento por meio de consulta aos sites de alguns tribunais. Bom, na atual conjuntura, considerando a aceitação pela população mundial acerca do teletrabalho o híbrido, né, com a sua incorporação ao modo de vida e também ponderando principalmente essa flexibilidade trazida pelo teletrabalho remoto, insurge, então, essa necessidade de serem discutidas essas mudanças que, doravante, elas estão sendo impostas aos teletrabalhadores no período pandêmico, pós-pandêmico. Dessa maneira, o problema do trabalho aqui, ele enfatiza essa necessidade de discussão dessas novas propostas a regulamentar o teletrabalho, considerando esse diálogo social como ponto de partida para que haja uma justa regulamentação. Isso porque, após a inserção do teletrabalho no cotidiano das pessoas, advieram modificações em vários aspectos do dia a dia, né, dos trabalhadores remotos. Eles tiveram que readaptar o seu modo laboral, né, focados na flexibilidade que o teletrabalho pode oferecer, somado ainda ao equilíbrio entre uma vida profissional, pessoal, além de redução de custos, conforme já foi dito, já que o aumento de custo, né, gerado pela pandemia fez com que o trabalhador venha preferindo, às vezes, ficar em home office, não desejando voltar ao seu antigo local de trabalho. Assim, esse diálogo social, ele é um importante instrumento já no modelo social europeu e pode permitir aos esses parceiros sociais das relações de
de trabalho dialogarem entre si acerca de questões de interesse comuns. E por meio desse diálogo se abre espaço para que o outro possa dialogar, para que haja uma real conexão, sendo o papel, no caso da OIT e dentre outros, fortalecer esse diálogo. Isso porque nós sabemos que os valores sociais do trabalho são fundamentais para o Estado democrático de direito, sendo o dever constitucional a proteção ao trabalho e ao ambiente laboral. Tanto no setor público como no setor privado, o teletrabalho tem sido utilizado de forma crescente, e nós estamos acompanhando nesses dias, por exemplo, o impasse, né, tido entre magistrados e CNJ no Brasil acerca de permanência desses juízes no teletrabalho, em contrariedade, por exemplo, à resolução 481 do CNJ, né, que já fixou um prazo de 60 dias para o retorno desses magistrados e servidores ao teletrabalho presencial, limitando, então, a 30% o número de pessoas em teletrabalho, com a necessidade da presença do juiz, no caso, na unidade judiciária, em razão do dever constitucional de residir na comarca. Nesse sentido, servidores que estão insatisfeitos com a resolução 481, por exemplo, como analistas, né, eles solicitaram à CNJ que a metodologia do teletrabalho seja regulada não por um percentual sobre o número de servidores, mas sim pelas atividades diferentes que esses profissionais de diversas formações e qualificações exercem. Então, fruto do diálogo social também foi, no caso, a não inclusão, por exemplo, de trabalhadores da área de TICs, né, do percentual de 30% de servidores em teletrabalho, com aprovação, no caso, pelo CNJ, da consulta formulada pelo TJ de Minas Gerais em relação a esse tema. Então, dessa forma, a atual legislação que limita o teletrabalho tem sido vista, né, por alguns servidores e magistrados como um retrocesso. E sabe-se também que fica fora dessa regra as unidades jurisdicionais que adotam, por exemplo, o modelo do juízo 100% digital, os servidores com deficiência, esses aí já não contam, né? Os que têm mobilidade reduzida, mas percebe essa posição também contrária da OAB, por exemplo, no sentido de pressionar o CNJ para o retorno de servidores e magistrados ao trabalho presencial, alegando, então, a necessidade de uma justiça mais próxima do jurisdicionado, sendo entendido que coaduna também com a posição do CNJ. Nesse sentido, essa investigação, ela ainda não foi concluída, né? Buscou verificar essa viabilidade, essa necessidade de diálogo, né, em que se proporcione tanto a oitiva dos teletrabalhadores, né, envolvidos na atual conjuntura, a fim de que sejam elaboradas normas que possam realmente incluir o teletrabalhador, né, ou o trabalhador híbrido, que já ajustou a sua rotina ao ritmo do trabalho remoto, incorporando a sua prática de trabalho ao seu modo de vida, que, por sinal, tem contribuído para o aumento de produtividade, tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos, né? Então, para análise desses resultados a serem obtidos, né, é necessário também a avaliação de dados quantitativos por meio de levantamento do número de teletrabalhadores, por exemplo, nas empresas e órgãos públicos, para verificação de número de teletrabalhadores que poderão estar sendo tolhidos desse direito. Pois não? Falta um minuto? Estou terminando. Já estou, então, concluindo. Então, assim, parcialmente, concluiu em relação a alguns dados levantados, que esse diálogo social, né, em certa parte, ele tem sido proveitoso. No entanto, as questões de teletrabalho, elas estarão sempre relacionadas com o tipo de função exercida e com o interesse das classes. Então, nessa área de TICs, né, de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, foi verificado que quase 100% dos profissionais eles são aceitos em teletrabalho. No entanto, em funções, por exemplo, como de analista, do próprio magistrado, há essa pressão do órgão, por exemplo, do órgão do OAB e do próprio CNJ, que acaba por forçar, né, a decidir por esse percentual de 30%, né? Sendo que, ao se primar pela produtividade, pelo cumprimento de metas mais altas, o teletrabalho certamente seria a melhor opção. Então, para que se possa fortalecer a democracia, é importante, no caso, fortalecer as regras sobre o trabalho, né? Há ainda uma grande celema sobre o assunto, mas parece que os 30% estabelecidos, no caso pelo CNJ, não seriam suficientes para esses profissionais que se adaptaram, né, já ao teletrabalho. É mais ou menos isso, não vou me estender muito, porque eu ainda não concluí meu trabalho, eu apresentei somente o resumo, mas eu agradeço a oportunidade e aguardo, né, alguma colaboração a respeito do tema e me coloco à disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada. Doutora Luciana, eu e a professora Camila vamos enviar depois algumas considerações que nós já fizemos sobre o trabalho, mas eu achei muito interessante a sua proposta, porque pelo menos no âmbito da advocacia eu tenho enfrentado algumas dificuldades de contactar os servidores, e às vezes são sistemas diferentes, às vezes o telefone não funciona, às vezes é balcão virtual. Então eu achei muito interessante essa questão de um diálogo social justamente para criar essa regulamentação. Ouvir os servidores, ouvir também a OAB, ouvir o público e construir isso de forma conjunta no meio termo, né? Porque realmente, das pesquisas que eu já vi, a produtividade tem aumentado mesmo. Então, acredito que trabalhar com esse diálogo vai ser algo bem proveitoso. Mas a gente te manda algumas considerações para tentar te ajudar nesse caminho e também vai ter o nosso contato aí para a gente continuar. Com certeza, esse seu trabalho, eu acho que ele tem uma função social muito importante, porque é um tema que está sendo clamado pelos servidores, né? Eles estão querendo uma regulamentação nesse sentido e a OAB briga de outro lado, então é um trabalho que realmente vai ter uma função muito, muito legal no nosso sistema. Parabéns! Bom, passamos para o próximo trabalho da doutora Maria Fernanda Augustinha Schumacher Teixeira, da PUC aqui do Paraná, com o tema Trabalhadores Domésticos e Trabalho Decente, uma análise da Convenção 89 da Organização Internacional do Trabalho. Olá, boa tarde, todos me ouvem bem? Sim. Sim, obrigada. Bom, então, antes de iniciar minha apresentação, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e as coordenadoras desse painel e dizer que é uma imensa satisfação participar do 6º Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento. Eu me chamo Maria Fernanda Augustinha Schumacher Teixeira, eu sou advogada e doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E o título do resumo que eu submeti, passo então agora brevemente a apresentar o presente painel, ele é intitulado Trabalhadores Domésticos e Trabalho Decente, com análise da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho. Essa pesquisa ela tem por objetivo geral analisar a promoção do trabalho decente aos trabalhadores domésticos a partir de uma análise da Convenção 189, adotada aí pela OIT no ano de 2011. Instituída a partir do Tratado de Versalhes, de 1919, a OIT ela é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho, ou seja, as convenções, as recomendações e também as resoluções. E a partir da ideia da promoção da justiça social, a OIT ela funda-se em 4 ideias fundamentais. Então, a primeira delas é o trabalho como fonte de dignidade, a segunda, o trabalho como não mercadoria, a terceira, a pobreza em qualquer lugar, como uma ameaça à prosperidade de todos, e a quarta e última, que é o direito do ser humano de perseguir o seu bem-estar material em condições de liberdade e dignidade, segurança econômica e igualdade de oportunidades. E as matérias debatidas e aprovadas nas conferências internacionais de trabalho, elas se materializam, consequentemente, nas convenções, as quais têm por objetivo a uniformização da temática perante a ordem internacional. E, pois bem, uma vez aprovadas, essas convenções elas podem ser classificadas como tratados-leis ou normativos, e cujos conteúdos eles podem regular relações internacionais, estabelecer normas gerais de ação, ou também confirmar ou modificar costumes adotados entre nações. Elas também podem ser classificadas como autoaplicáveis, quando o conteúdo dispensa regulamentação para sua aplicação, após a ratificação pelo Estado-membro, de princípios, quando dependem da elaboração de lei ou de atos regulamentares pelos Estados que a ratificaram, e também promocionais, quando elas fixam determinados objetivos e estabelecem programas necessários para sua execução. E os trabalhadores domésticos, eles são constantemente vítimas de violação dos direitos humanos e de direitos fundamentais do trabalho. E nessa temática, ao mesmo tempo em que se revela de grande importância, ela também revela uma grande complexidade em decorrência das suas próprias características, o seu papel na formação do mercado de trabalho, a organização social e também as relações e desigualdades de gênero
e raça. E em decorrência de tal fato, e também levando em consideração a necessidade de se reforçar essa proteção dos direitos desses trabalhadores domésticos no âmbito da OIT, aconteceu, então, né, na metade ali de 2011, a 100ª Conferência Internacional do Trabalho, que foi focada justamente nessa temática do trabalho decente para os trabalhadores domésticos e que, posteriormente, então, culminou na criação da Convenção 89 sobre trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, e também a sua recomendação 201, as quais, inclusive, só foram ratificadas pelo Brasil muitos anos depois, ou seja, a conferência aconteceu em 2011, mas só em 2018 é que o Brasil passou a ratificar, então, essa convenção. E assim como a colega Luciana, que apresentou agora, eu também estou em fase de conclusão do meu artigo para envio e posterior publicação. Então, eu finalizo aqui a minha breve apresentação, agradeço pela oportunidade de fala e devolvo a palavra às coordenadoras desse painel. Obrigada. Muito obrigada, Maria. O seu tema é muito interessante, vou só fazer uma sugestão e já passo para a professora Camila. Eu gosto bastante da temática dos trabalhadores domésticos, principalmente porque eles são muito invisibilizados. E um professor que aborda bastante esses trabalhadores de margem é o professor Pedro Augusto Gravataá, da Federal de Minas Gerais, e ele fala justamente da dificuldade de se aplicar as normas internacionais a esses trabalhadores que estão condicionados à margem e à frente. Então, o seu trabalho é extremamente atual, ainda mais por questões da pandemia, essas questões que cada vez vêm fervilhando, e é um tema que nunca se esgota. Então, parabéns mesmo pela iniciativa, estou curiosa pela sua vez. Professora Camila. Parabéns, sim, doutora Maria Fernanda, é muito interessante. E aproveitando seu comentário, que você disse que ainda está finalizando, né, os estudos, eu vou aproveitar para compartilhar aqui via chat um artigo que eu publiquei justamente sobre essa convenção, porque durante o governo Bolsonaro foi feito um decreto presidencial no sentido de unificar todas as normas que haviam sido ratificadas da OIT no Brasil, enumerando, então, cada uma delas, a data de ratificação, e, por incrível que pareça, embora esse decreto tenha sido em 2019, muito tempo depois da ratificação oficial do depósito pelo governo brasileiro do instrumento assinado, o governo Bolsonaro não reconheceu essa convenção como em vigência no Brasil. Então, eu fiz um artigo com o professor Villatori e também abordando essa questão, que eu acho que é bem interessante também, porque eu acabei de acessar o decreto para ver se houve alguma modificação após a troca de governo, mas, infelizmente, ainda permanece com esse problema que pode até vir a surgir algum tipo de penalidade perante o OIT no futuro. Tá bom? Mas parabéns novamente e nos colocamos à disposição aqui para trocar outras informações sobre esse tema que é super relevante. Muito obrigada. Chamamos a doutora Solange Ferreira, da Universidade de Vigo, na Espanha, com o artigo intitulado Os equipamentos dotados de visor e a saúde dos trabalhadores, o Acórdão C-392-21 do Tribunal de Justiça da União Europeia. Doutora Solange, não te ouvimos. Doutora Solange? Conseguem ouvir-me? Perfeito, estamos ouvindo sim. Espera aí que eu estou aqui com... Vai haver debate? Não, tem debate. Esse painel acaba de ser. Isso. Ele já vai começar um outro, eu acho. Esse aqui vai até 18h30, pelo menos, esse que nós estamos agora. E agora são 15.
15 para 6 Uhum. Enquanto a doutora Solange não retorna para a sala, vamos chamar o próximo artigo, que é da doutora Miriam Olivia Ferraz e da Camila Martins dos Santos Benevides, com o tema Mapeamento das fontes do direito do trabalho na União Europeia. Muito obrigada, Larissa. A gente decidiu propor esse trabalho como uma forma também de unificar o painel, então ele representa uma forma bem teórica de a gente conseguir juntar todos os trabalhos e trazer uma base nesse sentido. Então, o objetivo do nosso trabalho, o título dele é o mapeamento das fontes de direito do trabalho na União Europeia. Então, o objetivo era fazer um mapeamento geral sobre essa temática. Considerando o processo de globalização e o compartilhamento de informações, a questão do mapeamento do direito do trabalho na União Europeia pode trazer vários reflexos para vários ordenamentos, inclusive na questão do teletrabalho, mas também de forma inspiracional, como a gente pode pensar na Lei Geral de Proteção de Dados, que se inspirava muito na questão europeia. Então, eu passo a palavra para a professora Camila. Obrigada, agradeço à professora Miriam, enfim, por essa oportunidade de escrever esse artigo juntas, por essa apresentação. Tenho certeza, nós ainda também estamos trabalhando na redação final, mas tenho certeza que vai ser um trabalho muito interessante. Bom, antes de falar, propriamente dito, das normas de direito do trabalho a nível de União Europeia, acho que é importante a gente voltar um pouquinho aqui no tempo para esclarecer alguns conceitos básicos que nós, no Brasil, né, com a maioria dos participantes aqui desse grupo, infelizmente não conhecemos exatamente como funciona essa questão da regulamentação das normas em nível de União Europeia, né? Então, de forma bem resumida, como que funciona? Desde o Tratado de Lisboa, de 2009, nasceu a partir dali 2 tratados, que são muito importantes para a organização judiciária. Então, o primeiro é o Tratado de Criação da União Europeia, e o segundo é o Tratado de Funcionamento de Criação, aliás, não, é o Tratado sobre a União Europeia, e o segundo é o Tratado de Funcionamento da União Europeia. E, principalmente nesse segundo, ele traz bastante regras com relação à competência e à atribuição das normas, ou em nível nacional, nos Estados-membros, ou em nível de União Europeia. Então, o que ele estabelece? Ele estabelece aquelas matérias que são de competência exclusiva da União Europeia, sobre as quais, de maneira geral, os Estados-membros não podem legislar, e eu falei de maneira geral, porque existe uma exceção que eu já vou explicar ali na frente, e são basicamente 5 as matérias que são de competência exclusiva. Então, é a questão aduaneira, a questão de concorrência para o livre mercado, a questão de política monetária para os países que fazem parte do euro, a questão dos recursos biológicos do mar e a questão de política comercial comum. Embora seja expressamente descrito que se trata de uma competência exclusiva da União Europeia legislar sobre essas matérias, existe uma previsão de que, em casos excepcionais, o Parlamento Europeu faça uma autorização específica para que o Estado-membro possa também legislar sobre essas matérias, mas, em regra geral, elas acabam sendo sempre legisladas pelo Parlamento Europeu. Passando dessas matérias de competência exclusiva, vem as matérias de competência não exclusivas, que são divididas em 2 itens. Aqueles de competência concorrente, que funcionam mais ou menos como no Brasil, quando tem competência concorrente entre a Federação e os Estados. A única coisa que aqui funciona assim, aquelas matérias que ainda não foram analisadas pela União Europeia, elas não vão, e a partir do momento que a União Europeia decida aproveitar dessa competência concorrente e fazer uma legislação, a partir daí o Estado-membro não vai mais poder criar uma norma interna que seja contrária àquilo que foi estabelecido em nível de União Europeia. Então, existe essa competência concorrente até um certo período, porque a partir do momento que a União Europeia escolher legislar, os Estados-membros não vão mais ter essa possibilidade. As matérias de proteção social e, por consequência, as matérias relacionadas ao direito do trabalho estão dentro dessa competência concorrente, né? Então, existem já, assim, alguns regulamentos da União Europeia com relação ao direito laboral, que eu vou mencionar depois,
mas ainda existe essa concorrência por aquilo que não foi analisado ainda pela União Europeia, os Estados-membros podem legislar. Aqui também temos uma exceção. Algumas matérias de título de direito do trabalho não vão ser analisadas pela União Europeia quando ela for intrinsecamente relacionada com alguma questão nacional. Então, vou dar um exemplo para vocês. A questão salarial, né? Não, a União Europeia não fez e não fará uma legislação, até o momento, né, parece que não fará uma legislação tentando unificar os salários dos trabalhadores na União Europeia, porque existem várias diferenças nacionais entre os países, diferenças culturais, históricas, econômicas, enfim, sociais, que impossibilitam, por óbvio, uma unificação e um estabelecimento de um único salário. Além disso, embora haja hoje a tentativa de estabelecer um patamar mínimo salarial, existem muitos membros da União Europeia que são contrários a esse tipo de estabelecimento, porque vai contra ao sistema interno e histórico de evolução salarial. Vou dar um exemplo sempre da Itália, porque é o país com que eu mais tenho convivência, né? Mas na Itália nós não temos um salário mínimo nacional. Os salários mínimos são estipulados nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, por meio de negociação. E desde o começo da pandemia, já havia ali alguns projetos de lei pensando sobre a possibilidade de criar, então, um salário mínimo na Itália, e os sindicatos têm se manifestado de forma muito contrária, como eu mencionei na minha intervenção anterior, existe um movimento sindical muito forte na Itália, e eles entendem que, a partir do momento que for criado um salário mínimo nacional, isso vai tirar dos sindicatos os poderes de negociação, que eles consideram que é extremamente relevante, porque, geralmente, os salários normativos vão observar o tipo de empresa, o custo de vida onde esse trabalhador mora, onde está a empresa, né? Porque existe também na Itália uma diferença muito grande econômica entre o norte e o sul. O norte é muito mais rico, então tem um salário muito mais alto, até porque o gasto de vida naquela região é muito maior comparado ao sul. Então, a Itália, por exemplo, é um país que tem uma grande resistência a qualquer política salarial de estabelecimento de salário mínimo. Voltando, então, lá às regras que eu estava falando da questão de concorrência. Só me lembra aqui, Miriam, que infelizmente eu acabei não anotando o horário que eu comecei a falar, para ver quantos minutos faltam aqui para eu poder encerrar. Temos 5 minutos. Então estamos no tempo, vai dar tudo certo. Então, além dessas matérias de competência concorrente, em que a União Europeia pode legislar de forma bastante objetiva, né, por meio dos regulamentos que eu vou explicar mais para frente, existem também algumas situações que ela pode não fazer uma legislação específica, mas atuar auxiliando na sustentação, na coordenação ou na complementação de uma determinada norma nacional, mas no sentido de dar abrangência para o interesse da União Europeia. Com relação aos tipos de fontes, né? Existem aquelas que não são vinculantes, que eu não vou mencionar agora por conta da questão do tempo, mas são as recomendações e os pareceres. E existem aquelas fontes de direito europeu que são vinculantes, que são 3, basicamente. São os regulamentos, as diretivas e as decisões. Os regulamentos, eles têm uma característica própria de lei. A partir do momento que ele é aprovado pelo Parlamento Europeu, ele entra imediatamente a ter validade em cada um dos Estados-membros, sem que seja necessário qualquer medida, qualquer aprovação pelos parlamentos internos. Até, inclusive, seria um motivo de punição, qualquer previsão interna que fizesse uma menção à necessidade de ratificação de um regulamento. A partir do momento que é feito o regulamento pelo parlamento, ele passa a ter vigência. A partir daí vem as diretivas, que são normas, entre aspas, mais abstratas. O que a União Europeia busca com elas é um resultado. Então, ela não vai determinar para o Estado-membro como que ele vai fazer, quais são as medidas específicas que ele vai adotar, como ela faz um regulamento, mas ela vai dizer, eu espero determinado resultado. E daí, a partir desse resultado solicitado, cada Estado-membro vai verificar quais são as melhores formas de atingir o resultado que está sendo postulado. E o último item de decisão, que também tem um caráter vinculativo, de legislação, de regulamento, são as decisões, mas elas se diferem dos dois primeiros modelos, porque aqui elas só vão ter validade entre as partes que vão estar em discussão
naquela determinada matéria perante a Corte, o Tribunal de Justiça Europeu. Agora, falando, então, a partir desse pressuposto, né, dessas informações e quais são os tipos de fonte, como funciona a concorrência, eu vou entrar de forma mais direta com relação ao direito do trabalho, em nível europeu. Existem três principais áreas que são analisadas dentro do direito do trabalho. A primeira delas, é a mais antiga, é a circulação de trabalhadores, né? Como todos sabem, existe uma liberdade, um fomento, inclusive, da União Europeia, para que os trabalhadores tenham uma ampla liberdade de movimentação, com proteção social, com benefícios tributários e com uma proteção com relação à previdência social. Essa circulação, ela é ampla, no sentido que ela não envolve mais somente os cidadãos europeus, mas também aqueles trabalhadores de países terceiros que estão de forma lícita, regular, vivendo naquele determinado país. O segundo tema, que trata de forma bastante forte, é o que tem mais avanço normativo dentro do nível europeu, são as questões de trabalho e segurança. Existe a diretiva relacionada à segurança nos locais de trabalho, que é a diretiva 89, e existem também já normas específicas em nível europeu com relação ao tempo de trabalho, que é a diretiva 2003-88. Um dos últimos temas que tem sido tratados a título de direito do trabalho a nível de União Europeia é a questão da igualdade de tratamento e oportunidade, que menciona, então, as diretivas com relação à impossibilidade de discriminação com raça, cor, credo, enfim, qualquer tipo, gênero, qualquer tipo de discriminação. Para o último, para encerrar aqui no meu último minuto, eu queria só mencionar um papel importante do judiciário com relação ao desenvolvimento de normas do trabalho a nível coletivo, a nível europeu. Essa atuação do judiciário acontece de duas formas. A primeira, as cortes nacionais, elas têm a obrigação de fazer prevalecer as normas europeias quando houver uma controvérsia com o direito interno, ainda que a parte não tenha solicitado no processo. Então, é um dever, né, é chamado o princípio do primado do direito europeu. Então, os juízes nacionais têm esse dever de sempre fazer prevalecer as normas da União Europeia. E a segunda questão é com relação à interpretação. Sempre que o Tribunal de Justiça da Corte Europeia é chamado a interpretar uma norma com relação a uma possível conflito ou uma possível inobservância de um regulamento, ele tem trazido bastante avanços na área do direito do trabalho. Vou citar um último exemplo aqui que é muito recente, mas que eu também não posso falar tanto porque tem a ver com a minha tese de doutorado, que é o teletrabalho transnacional, mas a Corte já foi chamada a se manifestar sobre algumas questões com relação aos trabalhadores que trabalham nesse tipo de situação de residir num país e prestar serviço no outro, né, até por conta dessas fronteiras que são menores, mesmo fisicamente, dentro da União Europeia. E na hora de fazer a interpretação, a Corte sempre tem feito uma interpretação muito mais protetiva, analisando princípios que são aplicados ao direito do trabalho. Então, de maneira geral, era isso. Depois convido todos a ler o nosso trabalho escrito, onde vai ter mais detalhado a evolução das normas e a descrição, e agradeço pela oportunidade. Muito obrigada, professora Camila. Então, resumindo, a nossa pesquisa vai abordar não somente os tipos de instrumentos que são feitos na União Europeia, mas também a questão das temáticas. Nós estamos avaliando se nós vamos abordar todas as temáticas do âmbito jurisprudencial e principiológico, né? Mas aí a gente ainda vai desenvolver esse ponto. Muito obrigada. Agora a doutora Solange Ferreira Matoso, como tema... Boa noite. Conseguem ouvir-me? Sim. Ok. Boa noite. Eu sou doutoranda do Programa de Ordenação Jurídica do Mercado pela Universidade de Vigo e, antes de mais, agradeço esta oportunidade. O artigo que eu propus é relativamente aos equipamentos dotados de visor e a saúde dos trabalhadores, o mais recente acórdão C-392/2021 do Tribunal de Justiça da União Europeia. Como já foi falado, as novas tecnologias revolucionaram o mundo do trabalho com o aumento da informatização. Também vieram o aumento do número de postos de trabalho através dos equipamentos dotados de visor. Estes equipamentos, e em conjunto com o teletrabalho,
foram especialmente importantes no seio da conjuntura Covid-19, porém isto acarretou também aqui alguns agravamentos relativamente a alguns parâmetros de saúde dos trabalhadores que utilizam normalmente este tipo de equipamentos. No ordenamento jurídico português, a Constituição da República define no seu artigo 59 a prestação ou o direito que os trabalhadores têm à prestação de trabalho em condições de higiene, saúde e segurança. Também o Código do Trabalho define no seu artigo 170 a responsabilidade do empregador em matéria de higiene, saúde e segurança no trabalho, o que inclui também a monitorização da saúde dos seus trabalhadores e também dos trabalhadores que trabalham com este tipo de equipamentos dotados então de visor e os trabalhadores que se encontram em regime de teletrabalho. Define também o Código do Trabalho que o empregador tem a obrigatoriedade de informar os seus subordinados para os riscos para a saúde que são resultantes das suas tarefas profissionais, bem como as medidas preventivas adotadas pela empresa. Ora bem, neste seguimento, o Decreto-Lei 349/93 de 1 de outubro transpôs a diretiva comunitária que dispõe em matéria de prevenção dos riscos profissionais e de proteção da saúde destes trabalhadores. Surgiu então esta necessidade, ou esta lei foi criada para transpor as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a sua Convenção 155, que nesta matéria dispôs que, no seu artigo 4º, os equipamentos dotados de visor não devem, estou a citar, os equipamentos dotados de visor não devem constituir uma fonte de risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Neste seguimento também, a Diretiva 90/270 introduziu as prescrições mínimas em matéria de saúde e segurança no trabalho, também trabalho exercido através deste tipo de equipamentos. Instituiu que é a obrigação, é a responsabilidade do empregador monitorizar continuamente os riscos laborais, adequar as estratégias de prevenção à realidade e à evolução laboral. Além disso, o empregador tem também de providenciar os exames médicos regulares e, independentemente de já ter manifestado alguma alteração ou não, tem também a obrigação de providenciar os dispositivos normais de correção que, se não puderem ser utilizados, aliás, se não puderem ser utilizados os dispositivos normais de correção, tem a obrigação de providenciar aos seus trabalhadores os chamados dispositivos especiais de correção para o tipo de trabalho desenvolvido. E é justamente sobre isto que veio à luz o acórdão do trabalho do Tribunal de Justiça da União Europeia 392/21, que surgiu quando que foi o caso de um trabalhador romeno que pediu o ressarcimento das despesas dos óculos que tinha comprado à sua entidade patronal, pois tinha nas suas alegações afirmado que as condições do ambiente de trabalho interferiram com as condições de luminosidade e o facto de se trabalhar constantemente em frente a um ecrã tinha interferido com a sua acuidade visual. Aqui a questão era relativamente à interpretação da Diretiva 89/391, que refere, e vou citar, os trabalhadores devem receber os dispositivos de correção especiais concebidos para o seu trabalho, se os resultados dos exames médicos demonstrarem essa necessidade e os dispositivos de correção normais não puderem ser utilizados. Não deve, em caso algum, ocasionar encargos financeiros adicionais para os trabalhadores. Ora, relativamente à interpretação desta diretiva, encontravam-se 3 questões fundamentais. Primeiro, era a interpretação relativamente aos dispositivos especiais de correção e se estes abrangiam ou não os óculos graduados. Se estes dispositivos são de utilização exclusiva no trabalho ou se compreendiam também a utilização fora deste. Se a obrigação do empregador em providenciar estes dispositivos se materializava através da provisão direta ou através do reembolso, se estes tivessem sido comprados pelo trabalhador, ou até, era outra hipótese,
que foi colocada ao Tribunal, através de um aumento da remuneração mensal devido às condições de trabalho. A este propósito, gostava também antes de concluir o que é que o Tribunal decidiu, o Acórdão 6455/00, também da mesma instância, que condenou a República Italiana por ter considerado que não cumpriu com as obrigações impostas pelo artigo 9º da referida diretiva, ao não definir as condições em que devem ser fornecidos aos trabalhadores interessados os dispositivos especiais de correção em função da atividade desenvolvida. A este propósito também, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, destaca também a importância da prevenção dos riscos profissionais e da saúde dos trabalhadores, sendo este um pilar fundamental, uma vez que normalmente medidas mais simples e até pouco onerosas podem ter um impacto muito grande na saúde e representar efetivamente uma poupança também de milhões de euros, que são gastos todos os anos nessa matéria. A este propósito também, a Suécia tem a Lei Work Safety Act, que estatui medidas vinculativas muito simples nesta matéria, para os empregadores adotarem. Entre algumas das medidas simples é alterar o tipo de tarefas, alternando tarefas ou o trabalho que seja desenvolvido em frente ao ecrã com um trabalho que não seja desenvolvido da mesma forma, permitir as pausas necessárias para o descanso dos trabalhadores, para o descanso da vista dos trabalhadores, e relativamente às condições do ambiente de trabalho estatui medidas muito específicas, como o facto das janelas das salas de trabalho deverem conter persianas ou cortinas, a fim de suavizar a luz e também não permitir a questão dos reflexos nos ecrãs. Por fim, o Tribunal de Justiça então da União Europeia, neste processo 392, decidiu que a expressão que eram os dispositivos de correção especial engloba, sim, os variados dispositivos de correção existentes, engloba efetivamente as alterações visuais que os trabalhadores já pudessem ter até antes da consubstanciação do contrato de trabalho. Decidiu também que, relativamente à interpretação desta norma, estas não têm que se relacionar diretamente com o emprego. Estes dispositivos não têm que ser a utilização exclusiva no local de trabalho e que a obrigação de fornecer estes dispositivos, vulgo óculos, por parte do empregador, pode ser através do seu fornecimento direto ou pela restituição das despesas que o trabalhador teve, mas não é admitido um aumento nos valores a oferir mensalmente como provimento para as despesas futuras ou como forma de ressarcimento, isso não. E pronto, e foi isto. De notar então esta decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sido muito comentado cá em Portugal, sobretudo pelo facto de, então, os óculos ou outros dispositivos, como lentes de contacto e os demais nesse sentido, independentemente dos trabalhadores até já terem alterações visuais antes de entrarem num determinado local de trabalho, antes de haver de existir esta relação jurídica, o empregador efetivamente tem a obrigação de os providenciar aos seus trabalhadores, independentemente também destes serem apenas para a utilização exclusiva do trabalho ou não. E pronto, e foi isto. Muito obrigada então. Muito obrigada, doutora Solange. Com certeza tenho bastante curiosidade no seu trabalho. Eu acho que um dos grandes desafios dessa questão com o ar é porque, basicamente, a gente tem a questão da redução degenerativa, que quase todo mundo passa com a questão dos olhos, né?
e esse nexo de causalidade com a atividade da empresa. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, para culpabilizar ou não a empresa, mas eu achei bem interessante a sua pesquisa, estou com bastante curiosidade de ler ela quando finalizada. Muito obrigada. Vamos abrir agora para a plateia que está presente aqui no evento presencialmente. Pode ir lá para fazer comentários e também trazer suas considerações sobre os trabalhos que foram apresentados. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a todos os palestrantes. Foi uma tarde extremamente produtiva. Eu sou a professora Vera Viegas Liquidato, de São Paulo. Eu gostaria apenas de trazer um comentário para o professor Marlos Eduardo Rosso. Não sei se ele se encontra ainda, porque ele está na Itália, tem uma diferença de fuso horário significativa. Já vamos adentrando na hora aqui no Brasil. São 6 horas, então, em Roma, lá na La Sapienza, não sei se ele se encontra aí ainda ou não, me chamou a atenção na fala dele a questão do trabalhador brasileiro que se transforma num trabalhador internacional quando ele é destacado e vai haver a remoção dele para um trabalho fora do Brasil. Então, um trabalhador transfronteiriço, um trabalhador internacional. E a gente conhece o elemento de conexão tradicional do direito do trabalho, que é o contrato de trabalho é regido pelo direito do local da sua execução, mas quando estamos diante de um trabalho internacional, de um contrato internacional de trabalho, o que eu acho interessante é que esse método sabiniano indireto do direito internacional privado apontar para o direito aplicável, quando nós estamos diante de uma vulnerabilidade, quer seja com o trabalhador ou a defesa do superior interesse da criança, ou até mesmo a vulnerabilidade do consumidor, esse método indireto, ele dá espaço para um outro método de internacional privado, que é o método indireto flexível fechado. Não, no meu entendimento, não vai ser aplicada a lei brasileira necessariamente. Vai ser aplicado o direito mais favorável ao trabalhador. Então, há que ser comparado o direito da execução do trabalho, que é o direito desse país estrangeiro, para o qual o trabalhador brasileiro foi deslocado, com a legislação trabalhista brasileira, e há que ser aplicado o direito mais benéfico ao trabalhador. Então, só esse comentário que eu gostaria de trazer para o professor Marlos, que talvez possa contribuir com a sua pesquisa de não nos focarmos exclusivamente no método tradicional sabiniano, de aplica-se a lei brasileira em defesa do trabalhador, porque o direito internacional privado ele já evoluiu. Isso se dá dentro da consideração da humanização do direito internacional privado, da consideração da aplicação do direito mais benéfico. É justamente a tese que eu defendi no meu pós-doutorado na Universidade de Bolonha, agora em 2021. Eu tenho alguns escritos também a respeito disso, da aplicação do direito mais benéfico. Minha palestra na tarde de amanhã vai ser justamente o direito mais benéfico para os contratos internacionais digitais consumeristas. Então, era isso. Muito obrigada. E é uma honra estar fazendo parte deste congresso. Aproveito para parabenizar a todos os organizadores. Está sendo um brilhante evento. Muito obrigada. Professora, até aproveito, então, a oportunidade para lhe questionar um ponto. Quero perguntar. Por favor. Com relação ao plano no direito de trabalho, com relação ao princípio da norma mais favorável, a gente entra numa discussão, que é aplicar entre duas normas, entre dois contratos, aquele que de uma forma global seria mais favorável, colocando uma balança, ou se a gente faria um mix de cada ponto mais favorável. Essa é uma grande discussão no direito de trabalho que a gente tem. Qual que é a sua avaliação nesse primeiro momento, assim, jogando essa pergunta? Então, essa questão é uma questão muito interessante, porque, por vezes, a legislação trabalhista estrangeira é mais benéfica ao trabalhador em alguns aspectos, como, por exemplo, remuneração de hora extra, e, em outros pontos, a legislação brasileira é mais benéfica. Então, nós vamos ter que analisar caso a caso do meu entendimento, analisar caso a caso e verificar justamente o que está sub judice. E verificando os pontos que estão sub judice, aqueles que estão sendo discutidos, que foram judicializados, qual é a legislação mais benéfica, que é a brasileira, que é a estrangeira. Perfeito, professora. Muito obrigada.
Professora Leila, deseja fazer alguma consideração? Então, só conseguindo a presença da professora Leila aqui, catedrática da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e passo a palavra para Camila para as últimas considerações e depois faremos o encerramento. Bom, essa temática é realmente muito interessante. Eu parabenizo todos os participantes, foram todos trabalhos muito positivos, que eu estou realmente muito ansiosa para poder ver a versão escrita mais detalhada e poder, enfim, compreender alguns pontos que, às vezes, na exposição oral acabam não sendo muito tratados devido ao tempo que nós temos à exposição. Mas agradeço novamente, parabenizo ao Iberojur pelo evento, pela organização do evento, parabenizo a PUC Paraná por abrir as portas a esse evento internacional tão importante e espero encontrá-los em breve, presencialmente ou virtualmente, em outros eventos como esse, para que a gente possa sempre fomentar cada vez mais o estudo do direito do trabalho. Um grande abraço a todos. Devolvo a palavra. Muito obrigada, doutora Camila. Agradecemos a presença de todos que apresentaram trabalhos e que também participaram do evento ainda como ouvintes e trouxeram também seus comentários. Foi uma tarde muito produtiva. Boa tarde, boa noite para quem está na Europa. Muito obrigada a todos. Declaramos encerrado esse nosso painel. Aguardamos vocês nas outras apresentações. Tchau, tchau. Só vou pedir um favor para quem está aqui ainda, talvez tentar tirar uma foto oficial, Miriam, pedir para o pessoal abrir a câmera, o que você acha? Boa ideia. Vamos pedir aqui para tirar a foto. Pode você sair também? Professor, vem aqui com a gente. Uhum. Senhora Leila, não quer aparecer também? A professora Leila tira a foto. Essa aqui junto assim. Perfeito, muito obrigada, gente. Obrigada, até mais, pessoal. Surpresa, professora.